Olá a todos, bem-vindos à RV Academia. Hoje mais um vídeo com dicas, desta vez vamos explorar as funcionalidades da aplicação Keynote. O Keynote é uma aplicação da Apple, gratuita, disponível nos seus equipamentos iOS, macOS e iPadOS. O Keynote faz apresentações à semelhança de um PowerPoint, mas com algumas funcionalidades extra podemos fazer muito mais do que apenas uma apresentação com imagem e texto. Para este vídeo usei como base 2 páginas do Manual Missão História do 8º ano, da Porta Editora. Esta secção do livro aborda o núcleo museológico de Vila do Conde, nomeadamente a nau quinhentista e a Alfândega Régia, e propõe uma visita. Compilei a informação num fecheiro Word, 3 páginas, que tem disponível na OneDrive do Office em todos os meus dispositivos. Seria um documento perfeitamente partilhável com todas as informações que queremos que cheguem aos alunos em Word ou PDF. Num contexto de aula síncrona para apresentação ou até para consulta assíncrona dos alunos, com uma componente visual mais forte, é mais eficaz a informação ser organizada numa pequena apresentação. Neste caso utilizei o Keynote, posso trabalhar no meu iPad ou no Mac. Aproveitei a organização dos slides e acrescentei um vídeo de Vila do Conde que encontrei no YouTube. Para o captar utilizei a gravação de ecrã do iPad que já mencionei no vídeo anterior. O Keynote facilita muito o nosso trabalho. Selecionando objetos como caixas de texto ou imagens, a aplicação indica-nos de imediato que possíveis ações queremos ter. Slides simples de texto ou mesmo a inserção de uma galeria interativa de imagem são tarefas muito fáceis de executar. E mesmo um aspecto mais complexo, como o vídeo de Vila do Conde que mencionei, é perfeitamente manipulável e o Keynote disponibiliza-nos as funções respeitantes ao tipo de objeto que selecionamos, poupando o trabalho e o tempo de procurarmos o que pretendemos em múltiplos menus. Esta é uma abordagem que a Apple utiliza há muito tempo nas suas aplicações e que é conhecido como o Inspector. Definimos a apresentação do objeto, a forma como o vídeo é reproduzido na apresentação e toda a interação que tem com os outros objetos que o slide possa conter. Mas podemos completar mais este trabalho estimulando os diversos sentidos e a imaginação dos nossos alunos. Fazer apresentações no Keynote permite expandir as possibilidades de uma simples apresentação com imagens e textos. Podemos acrescentar a narração, à semelhança do que podemos fazer no PowerPoint, mas com algumas funcionalidades extra podemos ir mais longe e as capacidades gráficas e de animação do Keynote são deveras surpreendentes. Desta vez abri a apresentação no Mac e fiz algumas modificações. Com mais espaço no ecrã, mantém-se o conceito do Inspector, estando disponível do nosso lado direito. Quando clico e seleciono um objeto, mais uma vez o Keynote dá-me as opções certas para o tipo de objeto que estamos a manipular, e neste caso uma caixa de texto, portanto o tipo de fonte e tamanho, alinhamento, bullets, as cores e estilo gráfico, como as margens, cores ou efeitos de sombra. Quando seleciono, por exemplo, uma fotografia, ele fornece-me todas as funções para estilizar a apresentação da imagem. Podemos fazer edições dos parâmetros da fotografia, incluindo a exposição, saturação, o equilíbrio das cores, ou mesmo a proporção e ângulo. Tudo disponível no Inspector. Tenho aqui um slide que quero completar e que ainda não fiz. E para tornar o convite à consulta desta apresentação mais motivante, quero de uma forma simples dar a ideia de uma viagem marítima até Vila do Conde. Para este efeito vou incluir uma forma, tenho diversas disponíveis, quadrados, triângulos, caixas de algo ou setas, incluindo os desenhos de curvas. Neste caso quero desenhar esta forma, vou utilizar o rato e iniciar o desenho fora da área visível do ecrã e percorro a linha do meu desenho, clicando no rato, para marcar e adicionar os diversos pontos. O meu objetivo é criar um pequeno momento de diversão, criando uma rota errática que nos leve a bom porto, neste caso a Vila do Conde. Quase como se os marinheiros tivessem deixado cair o sextante à água. Duplo clique e tenho a minha rota desenhada. Torno a linha invisível, ela está lá e é mostrada, mas reparem que em modo de apresentação não é visível. Agora insiro outro objeto que descarreguei após uma breve pesquisa no Google, uma representação simples de uma nau portuguesa, e vou inseri-la no slide. A nau está invertida em relação ao sentido da viagem que pretendo fazer e no Inspector, na secção de Arrange, inverto-a a 180 graus. Quando a aproximo do destino, repare que a mesma tem um fundo branco. Com a foto selecionada, escolho a ferramenta do filtro alfa e retiro o fundo branco. Agora reduzo ao tamanho e posição que pretendo, ao chegar à Vila do Conde, e é agora que se torna interessante.
Posso selecionar os dois objetos e quanto às opções na barra superior, na função Format, tenho a hipótese de, para as formas e linhas, fazer um objeto assumir o movimento de uma imagem, neste caso, a linha que desenhei. Seleciono a função e o Keynote pergunta-me qual o objeto que fornecerá o trajeto ao outro. E neste momento sei que tenho um objeto que faz o percurso que escolhi, baseado na forma que desenhei previamente. Vou definir nas animações que quero que esta dure cerca de 5 segundos. É uma estimativa, vai depender dos pontos intermédios que defini. Vamos colocar o slide em modo apresentação e quando clico, a minha nau aparece no lado esquerdo e segue a rota errática que defini até chegar à Vila do Conde. A seguir, na minha apresentação, um slide de texto com as informações que quero transmitir e a seguir outro com uma imagem de uma nau. E aqui quero criar outro efeito. Duplico o slide, seleciono os dois, acedo ao Inspector, às animações e adiciono o efeito Magic Move. E agora reparem, eu tenho exatamente os mesmos objetos nos dois slides, mas no segundo vou retirar o texto, retiro o título do slide e vou colocar a minha imagem o mais ampliada possível. Desloquei-a para a esquerda. E agora reparem no que acontece quando coloco o slide em modo apresentação, no slide anterior. Portanto, a imagem não tem grande definição, adicionei-a apenas para demonstrar o efeito, mas é perceptível que o Magic Move permite fazer, deslocar e animar objetos de um slide para o outro. Neste slide coloquei um som, uma possível reprodução do que se ouviria durante o funcionamento da Alfândega Régia, e mais uma vez, selecionando o som, posso fazer alterações com o Inspector, neste caso não pretendo que o áudio comece com um clique, ou seja, o som será reproduzido assim que o slide for mostrado. Se eu pretendesse, e acrescentei o som de uma nau no slide seguinte, definiria o mesmo modo. Como é que eu adiciono sons? Fácil. Acedo a mídia, escolho um fecheiro e posso até gravar a minha narração. No slide seguinte adicionei uma galeria, 3 imagens ocupando o mesmo espaço e slide. Adicionei o vídeo que já tinha mencionado e reparem que quando seleciono o vídeo posso fazer exatamente o mesmo que fiz para o som. Posso ajustar o som individual do vídeo, posso ajustar o começo e fim do mesmo e inclusivamente posso escolher a imagem que é mostrada quando o slide está visível antes do modo apresentação. A única coisa que vou acrescentar agora é gravar a minha voz. Podia ser uma narração completa, mas apenas para vos mostrar a funcionalidade que é muito simples. Vamos gravar som, está ativo, e eu pressiono o botão vermelho com o rato e vou dizer apenas visita de estudo virtual. E insiro o ficheiro gravado. Defino a reprodução do som, como fiz nos outros slides, e a partir de agora, quando ativar a apresentação, o título da mesma é lido em voz alta. Visita de estudo virtual. E tenho a minha apresentação pronta, mais dinâmica e com mais do que apenas imagens e textos. E é uma aplicação universal. Podemos exportar o Keynote em formato PDF, como um PowerPoint ou até mesmo como um filme, permitindo apresentar os conteúdos e matéria ao ritmo que pretendemos a que cheguem aos nossos alunos. E eu quis ir mais longe. Criei uma série de simbologias que serão encontradas ao longo da apresentação e programei links. Nomeadamente aqui, ao clicar neste objeto, vai para o próximo slide. No slide seguinte coloquei um link para retorno ao anterior. Neste slide coloquei um slide sem legenda e o seguinte com a legenda. E o aluno, ao clicar, define se quer ver a mesma ou se avança para o tema seguinte. Se avançar vai para o slide 5, mas se tocar no símbolo segue para o slide 4 com a legenda. Alterei um pouco o formato da apresentação e aqui coloquei um slide que tem o som automático. Se o aluno não quiser ouvir o som, na verdade ao clicar neste símbolo é enviado para um slide igual, mas sem o som. E portanto alterei substancialmente a apresentação e a forma como o aluno pode ou não interagir com a informação disponível.
E quando a mesma corre com os símbolos a funcionar, aqui por exemplo a legenda, o slide com som, e desativo o mesmo se o pretender, vou avançando, descubro as imagens clicando no botão indicado. É uma questão de afinarmos como queremos contar a história e definir que a apresentação só reage aos links e não aos cliques do rato. E agora escolho como quero exportar a minha apresentação, inclusivamente com PowerPoint, PDF ou até um GIF animado ou em vídeo, temporizando o tempo de transição dos slides. O Keynote para o Mac acrescenta uma funcionalidade importantíssima, a exportação da nossa apresentação como HTML. E isto abre imensas possibilidades. Neste caso, com exatamente a mesma informação e tema, construir os slides como se de um site se tratassem, com uma organização e visual diferente. Inseri uma barra superior de navegação e coloquei os links para cada subpágina. Há 2 slides que ainda não coloquei a barra e reparem, basta-me colocar os links para os slides que eu quero, neste caso Nau Vila do Conde, que vai para o slide 4. E a única coisa que tenho que fazer agora, selecionar e copiar todos os links da barra, colá-la nos slides em falta e reparem como a integridade dos links se mantém. Visita de estudo para o slide 3, a Nau Vila do Conde para o 4, a Nau encaminha para a página principal, tudo verificado. E o que acontece quando corro a apresentação? Eu tenho a minha apresentação navegável como um site de internet. A apresentação está funcional. Agora, o que eu vou fazer é exportar a apresentação como um ficheiro HTML. Escolho uma pasta, o Keynote vai processar todos os elementos e links, e o ficheiro gerado pode ser disponibilizado como uma pasta para, por exemplo, os alunos correrem no seu PC ou Mac, ou disponibilizar na escola, num disco local, como um conteúdo de consulta e que é acedido como se fosse um site de internet. Agora que o ficheiro está a ser processado e guardado no meu disco, com todo o código HTML, com todos os ficheiros, com todos os assets e que nós não precisamos de processar, ele está organizado. Quando olho para os conteúdos, mas clico acima de tudo no principal, o ficheiro de index, ele vai abrir o meu browser. Neste caso é o Safari, poderia ser o Firefox, ou o Chrome, ou qualquer outro, e neste momento eu tenho um verdadeiro site a correr e os meus alunos podem aceder, navegar, selecionar os slides de acordo com o seu ritmo e as consultas que necessitem de fazer para desenvolver o trabalho. A minha navegação é feita no topo, uma barra de trabalho com um encontro com direções e links num site de internet, e tenho sempre estes recursos disponíveis, o que permite que o aluno ande para a frente ou para trás nos conteúdos, que consulte e sem, acima de tudo, permitir qualquer tipo de alterações. Muitas vezes, mais do que as funcionalidades, é a forma como utilizamos os nossos recursos e as nossas aplicações. E muitas vezes este toque pessoal ou diferente permite chegar a todos os alunos, permite motivá-los ainda mais e transformar aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, nas nossas aulas. Espero que tenham gostado das dicas, utilizem, testem, coloquem questões se acharem necessário, estarei aqui ao vosso dispor para responder. Não se esqueçam de subscrever o canal para estarem atentos a mais dicas e recursos e até lá desejo boas aulas.